Sejam todos bem-vindos à Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, a CITER. Este grande evento tem o objetivo de debater as energias renováveis no contexto da transição energética global justa e sustentável. Foram muitos dias de preparação até aqui. Agora vocês terão a oportunidade de ver toda essa construção até este momento de abertura oficial da CITER. Tudo começou com a reunião de start com as secretarias de governo do estado, que se deu no dia 6 de março, na agência Invest Piauí. Em seguida, realizamos o grande encontro com os parceiros do evento, que se deu no dia 8 de março. Em abril, mais 2 acontecimentos importantes marcaram nossa caminhada. A realização de um workshop sobre energias renováveis, com foco no hidrogênio verde, para jornalistas de diversos meios de comunicação e assessorias institucionais. O governador Rafael Fonteles lançou em sessão solene a CITER no Palácio de Karnak. Eu estou muito feliz, eu estou cada vez me empolgando mais com essa nossa agenda que prioriza tanto a transformação digital quanto a transição energética. E esses eventos internacionais que vão acontecer aqui na nossa capital demonstram isso. A CITER é grande em várias dimensões, em vários aspectos. Vai dar oportunidade para que a população tenha acesso a esse grande debate, que é importante debate, que é energias renováveis, hidrogênio verde, mudanças climáticas e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Com o objetivo de popularizar a ciência e as tecnologias das energias renováveis, criamos a CITER Pop, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, além de diversos co-realizadores. A CITER Pop iniciou suas atividades no dia 21 de maio, no CEP José Pacífico, e ainda passou pelo Premem Norte, 7 Júlia Nunes, e teve seu grande encerramento no Liceu Piauiense, com atividades culturais e exposição de 20 estandes com os trabalhos dos alunos. Foram cerca de 2.000 estudantes das escolas da SEDUC envolvidos em palestras e feiras de conhecimento, com trabalhos voltados para a sustentabilidade, ciência e tecnologia. O nosso país se destaca entre tantos outros pela sua abundância em fontes renováveis de energia, o que chama mais a atenção de compradores e investidores nesse projeto, que fará com que ele seja um sucesso no nosso futuro. Eles estão demonstrando aqui diversos projetos na área de energias renováveis, projetos que buscam solucionar situações da própria escola, como uma horta ecológica vertical, sustentada à base de energias renováveis, com protótipos de hidrogênio verde, dentre outros projetos muito interessantes. É o CITER Pop valorizando a inventividade dos nossos estudantes aqui do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí, a CITER Pop ainda contou com um importante seminário sobre o potencial energético sustentável do estado. A CITER também realizou visitas técnicas nas empresas geradoras de energias renováveis dos municípios de Altos e Brasileira. Além disso, intervenções urbanas coloriram pontos estratégicos em Teresina com as temáticas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CITER também conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR, que irá realizar o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, além da Oficina de Desafios de Inovação e Resiliência Climática, Climaton, e a Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E finalmente chegamos ao nosso grande encontro. Aproveite nossa diversificada programação, que conta com 45 painéis de diálogos, feira de negócios de energias renováveis e atividades de popularização da ciência. Muito obrigado por se juntar a nós em prol de um futuro energético mais justo e sustentável. A mediadora Sâmia Gomes Rocha Lima dos Santos.
Adaes Fouquet Piccoli. Jonathan Andres Nunes. Vanúbia Martins de Oliveira. E Nilson José dos Santos. Neste momento, eu passo a palavra a Sâmia Gomes Rocha Lima. Oi. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham de forma presencial ou virtualmente. Eu sou Samay Gomes, tenho o prazer de mediar o painel que trata dos impactos socioeconômicos da transição energética. E eu vou fazer uma breve abertura. Bom, a energia é um recurso essencial para a satisfação mínima das necessidades humanas nos dias de hoje. Porém, nem todo mundo tem esse direito fundamental garantido, especialmente a parcela mais vulnerável e marginalizada da população no nosso país, como as famílias de baixa renda, comunidades negras, periféricas e faveladas, indígenas, quilombolas, população rural e ribeirinhas. Pobreza energética é um conceito criado na década de 1990, para se referir à falta de acesso à energia para o aquecimento de residências no inverno inglês. No entanto, esse termo nunca foi tão utilizado quanto atualmente ao abordar a falta de acesso à infraestrutura e a serviços de energia de qualidade e de baixo custo. À medida que as tecnologias energéticas avançam, uma grande parcela da população global tem ficado para trás. Dados do Banco Mundial indicam que 675 milhões de pessoas no mundo vivem sem eletricidade. Desse número, 1,6 milhão de pessoas estão no Brasil, ou seja, 400 mil famílias que não podem tomar um simples banho quente ou refrigerar alimentos. O estudo Justiça Energética nas Cidades Brasileiras, o que se reivindica, do Instituto Polis, publicado em 2022, destaca que há uma correlação direta entre a pobreza energética e a insegurança alimentar. O principal uso da energia elétrica nos domicílios, com renda mensal de até 2 salários mínimos, é voltado à conservação de alimentos, enquanto que nas residências com renda média de mais de 10 salários mínimos, a energia elétrica é utilizada, sobretudo, para a climatização de ambientes. É diante dessa realidade que o furto de energia, os chamados gatos, correspondem a 15% do consumo de toda a energia produzida no país e tende a ser mais frequente em bairros de menor poder aquisitivo. Tais atividades foram responsáveis por um prejuízo de mais de 7,7 bilhões de reais apenas em 2022. Assim, a universalização da energia limpa e acessível é essencial para alcançarmos uma sustentabilidade econômica e ambiental, como propõe o Objetivo 7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para trazer contribuições ao debate, passo a palavra para Jonathan Andres Nunes, investigador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Oi. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite, pelo grande esforço, né, que fizeram para deixar tudo pronto nesse nível. Também gostaria de agradecer aos meus colegas do painel por poderem compartilhar esse momento. É uma honra para mim, como pesquisador argentino, fazer parte de um evento dessa magnitude no maior país da região, o Brasil, uma nação irmã, parceira estratégica de nosso país. Por respeito a este belo país e a sua cultura, embora eu não seja fluente em português,
tentarei fazer esta exposição em seu idioma. Por isso que estou lendo. Desde já peço desculpas pelos erros que seguramente vou cometer. Gostaria de abordar 3 pontos relacionados ao impacto socioeconômico da transição energética, com base na experiência que eu acredito procuramos reunir na organização de este painel. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a natureza econômica propriamente dita do problema da transição. Está claro que com os eventos recentes, desde a pandemia da Covid-19 até a invasão da Ucrânia pela Rússia, a sempre frágil estrutura de preços dos combustíveis fósseis entrou em estado de quase colapso, levando a situação ridícula de que em abril de 2020 alguns preços, algumas cotizações do petróleo cairão para números negativos devido ao custo de frete de uma mercadoria que ninguém queria comprar. A situação de paralisia econômica global foi tal que levou a uma redução acentuada nas emissões globais de gases de efeito estufa, com águas geralmente turbas, como as dos canais de Veneza, tornando-se imaculadas, e animais esquivos ao contato humano brincando alegremente pelos centros urbanos, agora esvaziados pelo confinamento, o que alguns grupos ambientais comemoraram. Mas 2 anos depois, como resultado da guerra na Europa, os preços dos hidrocarbonetos dispararam. Os países que haviam começado a desmontar as usinas nucleares deram 2 passos atrás na transição e voltaram a queimar carvão e outros combustíveis que pareciam esquecidos. Essa volatilidade, sem dúvida, mudou as perspectivas de ecologização das matrizes energéticas globais e as projeções econômicas em torno delas. O Plano Verde Europeu, as perspectivas dos órgãos de governança global e as instituições multilaterais de empréstito começaram-se a moderar. Nesse cenário, o gás foi totalmente elevado como um combustível ponte da transição e a energia nuclear, sempre vista com desconfiança, de repente se tornou uma fonte que poderia ser considerada verde, principalmente por causa dos interesses da Alemanha, a principal vítima dos cortes de energia e de gás russos. Isso também aconteceu com os projetos Net Zero que muitas das grandes petrolíferas apresentaram antes da pandemia, que começaram a ser pensados ao longo prazo, com metas menos ambiciosas. A segurança energética, nessa ocasião, venceu a transição acelerada para as fontes de energias renováveis. Mas isso significa que as energias renováveis pararam de desenvolver? De forma nenhuma. Não é preciso olhar para os relatórios periódicos da Agência Internacional de Energia, da Agência Internacional de Energia Renovável ou de outros órgãos semelhantes, para ver o que o crescimento atual é projetado das energias renováveis. Não é necessário. Na verdade, basta olhar para as questões que estão sendo discutidas aqui, agora, nesta conferência. Y para el mensaje que o Piauí y o Brasil como un todo está tentando enviar. No hay contradicciones aquí. La lógica de cualquier empresa pública o privada sobre este modo de producción es ganar dinero. Eso no es errado. No se trata de un julgamento moral. O problema é saber qual é o custo do funcionamento do sistema, sobre quais padrões éticos, com que nível de tolerância para as externalidades negativas é lógico que funcione.
É lógico continuar com essa dinâmica produtiva, mesmo ao custo de corroer os lucros futuros do próprio setor empresarial? Nem todo pode ser válido, mesmo em nome da manutenção do sistema. No entanto, nesse cenário de crescimento infinito projetado no uso da energia, seja qual for a fonte, tem uma profunda contradição com os limites estruturais de nosso planeta. Aqui levanto meu segundo ponto, o perigo do colapso sistêmico devido à ação humana. O aumento de eventos climáticos extremos há muito tempo deixou de ser uma previsão apocalíptica e se tornou uma realidade palpável, da qual os infelizes acontecimentos recentes no Rio Grande do Sul podem ser apenas dos primeiros episódios. De acordo com as previsões de órgãos de renome, como o Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas, os efeitos, os terribles resultados do aumento da temperatura global estão caminho a desencadenar um efeito em cadeia irreparável, que vai desde o derretimento dos polos e o aumento do nível do mar, com suas consequências para as cidades costeiras, até a perda acelerada da biodiversidade, a desertificação do solo e outros terríveis, etc. Não é preciso dizer que isso afeta com força especial aos setores sociais mais pobres de nossas sociedades. Os pobres materiais de hoje são também, ou serão, os superpobres ambientais da manhã. De fato, eles já são. O desmatamento, o avanço de novas fronteiras dos hidrocarbonetos, a aceleração da extração de minerais críticos, lítio, níquel, cobre, cobalto, etc., e a falta de implementação de estratégias de eficiência energética devem ser revisados com urgência. Em relação a isso, e como terceiro e último de meus pontos, acredito que outros elementos-chave e interrelacionados entram em jogo aqui: populações e territórios. Hoje, o problema cada vez mais denunciado dos efeitos do modelo de mineração, energia, agroalimentação e uso de terra para a construção coroa décadas de expansão de uma lógica produtiva carente de considerações ambientais. Essa expansão se deu em nome de desenvolvimento que, embora tenha reduzido significativamente os níveis de pobreza extrema em escala global, também produziu uma concentração extrema da riqueza, como mostraram relatórios como os da OFAM, das Nações Unidas e incluso do próprio Fundo Monetário Internacional. Assim, populações inteiras são descolocadas por coerção direta ou indireta, vendo destruídos os ecossistemas que permitiram suas atividades tradicionais, privando-as do acesso a recursos básicos como água ou simplesmente arruinando-se suas terras. Também vale a pena mencionar a força desigual com que essa situação atinge diferentes sectores, sendo as mulheres e os grupos racializados os mais atingidos, de acordo com os estudos. Em suma, diante desse cenário, a pergunta urgente é: o que fazer? Obviamente, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, né? Mas, para meu crédito, acho que ninguém tem. Acho certo ponto posso dizer que tenho algumas intuições. Elas giram em torno da necessidade de forjar um novo contrato social, um contrato
profundamente humanista. Esse contrato deve reunir os interesses, muitas vezes contraditórios, das populações afetadas, das empresas interessadas em melhorar seus padrões de responsabilidade social e ambiental e a capacidade para o planejamento dos estados subnacionais e nacionais. Acredito, inclusive, que isso deve ocorrer dentro da estrutura sempre difícil da integração regional. Sem essa força combinada, sem o poder de todas essas vozes juntas, é simplesmente impossível projetar soluções realistas para esse problema. E isso fica particularmente claro em nossos países periféricos, o chamado Sul Global, que não são os principais responsáveis pela crise climática, mas são, sim, os mais afetados. Sem dúvida, esse apelo por um contrato social não parece ser simples. Sem esse ato de pragmatismo e generosidade, não haverá o que discutir, porque em breve simplesmente não estaremos mais aqui. É urgente discutir seriamente a transição energética sustentável, justa e democrática. É necessário, é urgente aproveitar esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigada pela sua contribuição. Eu achei muito interessante quando você tocou no ponto 2, correlacionando a crise climática com a questão energética, né? Quando a gente tem uma exploração massiva de combustíveis fósseis e de que forma também, aí já é um questionamento, essa chamada energia limpa também não promove a crise climática, né? Porque quando a gente tem uma hidrelétrica e se inunda uma região inteira, as árvores ali, toda a vegetação, ela também vai emitir gases quando acontece essa inundação, né? Então, é um questionamento que eu deixo para os próximos participantes do debate. Eu acho que a gente precisa estar continuamente questionando o que é energia limpa, o que é energia de fato acessível. Eu passo a palavra para Nilson José dos Santos, coordenador da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui o pessoal que estão compondo aqui esse painel. Dizer que é um momento muito importante, onde a gente tem essa oportunidade como sociedade civil, está dialogando com os outros setores aqui nesse momento. Dizer que eu estou vindo de uma região, que é o município de Queimada Nova, aqui no estado do Piauí, onde está instalado um dos maiores complexos eólicos da América Latina, onde tem 372 aerogeradores nesse projeto, Lagoa dos Ventos, que tem aí capacidade de gerar 1,5 gigawatts, e também 6,7 terawatts ano. E foi investido 7,5 bilhões de reais naquele território. E aí se traga um tema importante para se debater, que é os impactos socioeconômicos que esse empreendimento gerou no território. Eu não vou aqui também me limitar simplesmente só ao município de Queimada Nova ou só também ao estado do Piauí. Eu sou de uma comunidade quilombola, gostaria de dizer bem isso, sou da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas, tenho militado muito nos movimentos sociais e a gente sabe que esses grandes empreendimentos existem os dois lados, né? Os bônus e também os ônus. E ontem, acompanhando todas as falas das
representatividade do setor privado, do setor público, aqui ontem da sociedade civil, a gente vê que é um momento fundamental da gente discutir os impactos socioeconômicos que esses empreendimentos podem estar causando também à sociedade, com relação também aos impactos ao meio ambiente. Dizendo isso, hoje a gente tem a Convenção 169, que é da Organização Internacional do Trabalho, para que a gente possa ter um processo de transição de energia justa e sustentável. No processo de implantação se faz necessário se atentar à Convenção 169, ao que diz a respeito à proteção das comunidades tradicionais, singela, quilombola, indígena, ribeirinho, entre outras. Mas aí, dentro dessa gama, tem outro público que às vezes não são citados, e a gente precisa se atentar, que são os agricultores, o pessoal da agricultura familiar, como é que eles são incluídos nesse processo do diálogo da transição energética. Com relação ao, quando você se fala do processo da transição energética, dos impactos socioeconômicos, o que é que vem na mente no momento quando você fala, vamos ter um complexo eólico, vai ser gerado energias limpas e renováveis. A gente se pensa num catavento, numa turbina. Só que, até chegar essa energia no Sistema Nacional de Distribuição, tem uma série de outros componentes que vão fazer até chegar à distribuição dessa energia. Por exemplo, quando se fala no processo de energia eólica, energia solar, às vezes não se fala nas linhas de transmissões. Não se fala nos acessos que vão ser abertos para passar os grandes componentes até o local da instalação do parque. E quando se fala também, ontem eu refletindo, se falando no processo do hidrogênio verde, que a discussão mais de 70% nessa convenção está sendo hidrogênio verde, a gente se percebe também que se caminha para esses outros elementos também, da energia solar e da energia eólica. E aí, enfim, não consegue fazer esse processo de geração de energia renovável para se ter o hidrogênio verde, sem não mexer aí na massa, vamos dizer, na massa mais vulneráveis. E aí isso eu falo das comunidades tradicionais, porque onde são instalados os parques de energia solar, os parques de energia eólica, geralmente são onde estão situadas essas comunidades tradicionais. E aí, muitas das vezes, não são seguidos os processos de consulta que precisa ser seguido, no caso o Brasil, que é signatário da Convenção 69, e os investidores que venham para cá, para o Brasil, que seja estrangeiro ou que seja do próprio Brasil, deve conhecer a Convenção 169. Veja só, um dos impactos socioeconômicos que tem causado, eu queria citar alguns que são mais pertinentes, que é a questão da perda da biomassa com relação à implantação desses projetos. E, às vezes, se deixa a levar que são projetos que não têm tanto impacto, mas ele, de uma forma simultânea, repetitiva, ele também causa um grande impacto. E nós sabemos que nós não temos fontes inesgotáveis quando se trata relacionada à questão da biomassa e da fauna e da flora. Isso tem um limite. E, às vezes, é feito de forma que não seja tão transparente. Eu dou exemplo com relação à questão de linha de transmissão. Às vezes, o que são colocado é que vamos fazer uma linha de transmissão, ela vai passar em determinado local e ela tem uma área de servidão de 60 metros, uma linha. Aí eu vou dizer que ela está passando a 10 km de forma linear, vezes 60 metros, quanto eu estou perdendo de metros quadrados de uma vegetação, e eu quero falar aqui um pouco da caatinga, o qual a gente representa. Você imagine. Agora, eu falei de uma linha, mas uma linha não suporta, tenho mais 2, mais 3 linhas de transmissão. Calcula isso, qual a perda, qual o prejuízo, qual o impacto socioeconômico para essas famílias, para essas comunidades. E aí a gente traz uma dessa questão. Por exemplo, queria citar exemplo agora eu volto para a minha região, Queimada Nova, do estado do Piauí. A gente, geograficamente, o nosso território não é tão grande. O modo de vida daqueles povos ali, eles sobrevivem da agricultura, da pecuária, da apicultura.
E aí, com esses empreendimentos, com essa redução dessas áreas por parte de supressão para instalar os grandes projetos, as famílias passam por esses impactos socioeconômicos, por quê? Tem que reduzir seu criatório de animais que pastam, tem que reduzir a criação da sua apicultura. Outro impacto também que a gente está agora vivendo e já precisa que as instituições de pesquisa, as universidades, possam estar fazendo cientificamente essas pesquisas com relação à ausência dos pássaros. Por exemplo, as pombas de banda, que a gente chama lá, que são as rebanções pombais. Ultimamente eles têm sumido. Quando era no período do mês de abril para maio, que é quando o marmeleiro começa a soltar a sua semente, os pombais se surgiam ali. A partir desse momento, dos aerogeradores instalados, das linhas de transmissão instaladas, isso deixou de existir. A gente não percebe mais os pombais. E é uma preocupação, porque os pombal, eles têm aí uma importância enorme na caatinga, que é quem faz o reflorestamento, quanto os pombais, quanto também aos morcegos. E as abelhas também têm diminuído essa questão também. E a gente percebe que está ligado a esses impactos. E, de uma certa forma, socioeconômico, economicamente, afeta diretamente as famílias. Bom, uma questão, eu faço aqui um apelo aí, vai para os estados, seja o estado brasileiro e o estado do Piauí, e que as empresas que chegam de fora também, que têm esse bom senso, e aqui mais é para a parte pública, que não dá para ter flexibilização ou ter medidas ou licenças cautelares para que empreendimentos avancem. Eu faço uma analogia, licença cautelar para que determinado empreendimento avance sem acontecer os processos legais de consulta, é como se eu vou matar e depois eu vou pegar o corpo e vou levar para o médico ver o que é que ele pode fazer. E aí, depois de morto, o que é que o médico faz? Não tem condições. Então, o que a gente faz essa analogia é que licença cautelar é isso. Destrói e depois vê o que é que a gente faz. E não tem mais jeito. Então, é uma das preocupações. A gente, dos movimentos sociais, nós, povos quilombolas de comunidades tradicionais, não é que a gente atrapalhe o processo de desenvolvimento. A gente quer estar envolvido nesse processo para que seja um processo de transição justa, Hoje, no estado do Piauí, a gente tem 227 comunidades quilombolas. Nós temos apenas 20 comunidades tituladas em todo o estado, mas certificada pela Fundação Cultural Palmares, reconhecida, chega a 98% dessas comunidades são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Então, qual a mensagem que a gente deixa? Ao qualquer empreendimento no estado do Piauí, ou em qualquer território nacional, onde temos mais de 6.000 comunidades quilombolas, várias comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que seja respeitado, que siga a Convenção 169 como base para poder esse processo acontecer de uma forma justa, com envolvimento desse povo. Por que eu digo isso? Nesse processo de transição energética, tem acontecido, em alguns dos casos, empreendimentos se começassem a instalar em territórios sem sequer as comunidades ter a consulta livre e prévia informada. Nós sabemos que é um dos primeiros passos. O primeiro passo, o empreendimento precisa fazer uma ficha de caracterização do empreendimento para poder que encaminhe para os órgãos competentes para identificar se realmente existe comunidades naquele raio, que é um raio de 5 quilômetros, dependendo da tipologia do empreendimento e da região, porque isso também muda, Nordeste para a região amazônica, e que seja feito realmente todo o protocolo de consulta, que primeiro é a apresentação do plano de trabalho, a consulta livre e prévia, caso aquela comunidade concorde, que é feito um estudo do componente, seja ele quilombola ou indígena, e que a comunidade e que aquele povo seja envolvido no processo. Depois é feito um plano básico ambiental de mitigação de determinado impacto. Agora, um plano básico ambiental de determinado impacto de compensação
só sai bem feito se for feito um estudo bem feito também com a participação da comunidade. Porque uma empresa dona do empreendimento, ela precisa contratar uma consultoria para fazer esse estudo. Se ela contrata uma consultoria e ele chega na comunidade ou naquela região só com um olhar técnico para escrever o que é que ele acha que vai ser impacto, com certeza não vai sair um estudo à altura que realmente é aquele impacto. Dito isso, porque em 2017, para entrar em 2018, a gente começou no território lidar com os grandes empreendimentos, e aí, no momento dos estudos, a gente tinha suposições que tal empreendimento causaria tal impacto. Nós teríamos suposições. Hoje é totalmente diferente. Hoje, a gente já tem ali elencado os impactos que aquele empreendimento causou. Na época, nós dizíamos, pode ser que os pássaros vão se dizimar daqui em virtude das linhas de transmissões e dos cataventos, possa ser que eles somam daqui. A gente tinha umas suposições. Hoje a gente vive isso porque isso realmente a gente já percebeu que houve e foi relacionado a esse empreendimento. Então, é uma questão que nos preocupa com relação, não tinha condições de a gente falar sobre impacto socioeconômico sem não passar pela questão ambiental. Uma das coisas também que tem acontecido muito é a questão da pressão fundiária. Nós sabemos que o Brasil tem um déficit grande com relação de terras sem ser legalizadas. Inclusive, aqui no estado do Piauí, boa parte das terras ainda são terras do estado. E na nossa região, a gente sofreu muito com isso. Ou por quê? Quando chega um empreendimento desse, geralmente existem aquelas informações que são privilegiadas e muitas famílias, na ingenuidade, terminam sendo assediadas e abrindo mão do seu território e, às vezes, o Estado, de uma certa forma, termina sendo cúmplice porque processos que aconteceu lá na região de famílias adquirirem títulos de áreas que eram de terras devolutas do Estado, por exemplo, não, eu não tenho o documento daqui, mas a terra é do Estado. No processo de arrendamento dessas áreas para os complexos eólicos, então é contratada uma equipe fundiária, faz lá um georreferenciamento de uma determinada área, manda para o Instituto de Terra do Estado, o Instituto analisa tudo direitinho, não tem dono, é terra do Estado, e faz a cessão dessa terra para uma pessoa física. Enquanto isso, se o território é do Estado, todo mundo criava seus animais daquele território, criava suas abelhas. Com isso, quem tinha informação privilegiada, que adquiriu o título pelo Estado, foi lá e cercou a área. Então, o que é que eu quero dizer com isso? De 100, tem 10 que se deu bem, que esse já não era ruim, né? Era que quando ele teve informação privilegiada, no mínimo ele era um empresário, um ex-prefeito, alguém que já era uma informação mais a nível, e aí a massa que já estava na situação vulnerável, hoje continua ainda muito mais vulnerável. Então, a gente precisa atentar para isso, e o caminho também perpassa pelo setor público e, de uma forma, o Estado. A gente percebe que uma questão que os governos têm interesse que isso avance numa velocidade. Ontem eu ouvi bem a fala do governador aqui, e que essa mensagem possa chegar até ele, e, de uma certa forma, na sede e na fome que ele está, nessa tese que defende a questão do hidrogênio verde para reduzir a questão dos impactos das emissões de gases, e não é só o Piauí, mas o Brasil e o mundo está voltado para isso, mas nós não podemos perder a essência ou tirar o foco da proteção do meio ambiente. Eu até percebo que ficou bem claro nas falas de ontem que a questão do hidrogênio verde, simultaneamente, vai potencializar a questão das indústrias. E aí, quando se fala a questão das indústrias, eu falo ontem, industrializar o ferro. Aí nós pensamos, São Raimundo Nonato tem um território, que é o território Lagoas, que tem, nesse território, 119 comunidades quilombolas, tem apenas uma certificação pela Fundação Palmares, que é coletiva essa certificação, 119 comunidades quilombolas, e lá eles sofrem dia e noite com a questão da mineração. E aí,
Com a potencialização da energia, vai potencializar as indústrias. Vai industrializar o ferro, tem que transportar. Vai transportar de quê? Através de ferrovia. Ferrovia também atravessa comunidades, inúmeras comunidades quilombolas. Vou potencializar a energia eólica e solar. Eu transporto elas de quê? De avião não é. Vou transportar através de linhões de transmissão. Esses linhões de transmissão vai ultrapassar territórios também de comunidades tradicionais e da agricultura familiar. Então, é uma dessas preocupações que eu trago aqui, na verdade, nesse painel, para que sirva-se de reflexão e a gente entender que não é que o processo é totalmente só danoso. Pode ter suas vantagens, que é a questão da emissão de CO2, mas também tem o seu outro impacto que precisa ser olhado e olhado com bons olhos para que a gente não mitiga o impacto e gera outro que não consegue mais ter volta. Essa é um pouco da minha fala e os outros companheiros que vão também reforçar e a gente vai continuando aqui no diálogo. Muito obrigada, Nilson. É muito perceptível assim, na sua fala o quanto a tecnologia ela pode ser utilizada nesse ramo da energia, né, como um instrumento de poder. Porque muito se fala, né, nesse debate do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a ideia é não deixar ninguém para trás. Mas as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, eles têm sofrido os impactos e não têm usufruído do que essa tecnologia traz de bom, né? O próprio fato de a Convenção 69 da OIT não estar sendo respeitada, a consulta livre e prévia não ser realizada e o Estado ser conivente com esse tipo de empreendimento, que muitas vezes é estrangeiro, reforça essa ideia de que o racismo ambiental que as comunidades quilombolas do Piauí têm sofrido é, na verdade, um racismo institucional. Isso está sendo legitimado pelo Estado, né? E para falar sobre tecnologias, eu passo agora a palavra para o gerente-geral de combustíveis sustentáveis da Petrobras, Radaes Fronchetti Piccoli. Obrigado, Samay. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Esse painel ele é muito interessante porque ele trata o tema transição energética da maneira como a gente entende que tem que ser tratado, que é chamando todas as partes que, de alguma forma, são impactadas e para as quais a gente espera que, com sucesso, tenhamos um benefício igualmente distribuído. A Petrobras é um bicho um pouco diferente. A gente está falando aqui numa mesa onde tem representada a academia, movimentos sociais super importantes que têm que participar dessa discussão desde o início, desde a concepção da ideia. E a Petrobras é um híbrido entre Estado, porque nós somos uma empresa controlada, né, de capital público, mas é uma empresa que tem a exigência de fazer, de tocar projetos que produzem resultado econômico para que possa continuar operando, produzindo e fornecendo energia. Então, tudo que a gente está vendo aqui, eu acho que é um pouco do que podemos perceber que é um problema complexo e que não há respostas fáceis. E aí eu gostaria de dar alguns passos atrás, porque talvez algumas dessas soluções estejam ancoradas nas respostas de tecnologia, como a Samay trouxe, sem deixar de contemplar todas as preocupações que a gente já viu aqui, tanto na fala do Jonathan, da academia, quanto das comunidades que estão mais próximas desses empreendimentos. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é a transição energética. Eu fico muito feliz quando eu vejo vários rostos jovens aqui interessados por esse tema, porque muito provavelmente vai estar com vocês a continuidade desse trabalho que todos nós aqui estamos fazendo. A transição energética ela é cientificamente uma necessidade
diante de tudo que a gente está vendo de mudança climática no mundo. Então, há cerca de 200 anos atrás, nós começamos a fazer um intenso uso de diversas fontes energéticas. Então, começou com lenha, depois veio carvão, depois veio petróleo, depois veio gás natural, depois vieram as renováveis, e a humanidade nunca deu passos para trás. Se vocês forem perceber a quantidade de lenha que o mundo consumia há 200 anos atrás, hoje a quantidade de lenha é maior. Então, o que talvez a gente esteja falando aqui como a transição energética, a gente pode ter uma correção aqui de mais uma transição energética. Nós já fizemos várias transições energéticas. Então, o que a gente precisa para tornar essa aqui diferente? É tudo que nós estamos conversando aqui sobre uma preocupação maior em como dividir os benefícios dessa transição. E o primeiro ponto de um benefício claro, quando a gente fala em energia, é o conceito que a Samaya trouxe logo no início aqui, sobre riqueza energética. Riqueza ou pobreza energética. Nós estamos num estado que é um exemplo muito claro disso. A coisa de 15 ou 20 anos atrás, se você for comparar a renda per capita do Piauí com os demais estados brasileiros, você tinha uma colocação, na comparação, muito ruim. Com um trabalho de infraestrutura de longo prazo e um aumento de disponibilidade energética, você vai ver que hoje a condição de renda per capita do estado já é bem diferenciada. Deu um salto, algo em torno de 30% a 40%, enquanto várias regiões do país não fizeram isso. E energia está em tudo que a gente está fazendo aqui. Obviamente, está na aclimatação desse auditório, está nos nossos celulares, mas também está na produção da madeira, na nossa roupa, na comida que é produzida, a gente que acabou de voltar do almoço agora há pouco. Então, isso tudo é convertido em riqueza energética e é por isso que a gente tem que ter essa preocupação quando a gente pensa nesses problemas complexos. A energia sempre teve alguns fatores que empresas, governo, academia e movimentos sociais ficaram atentos. Então, o primeiro e mais claro deles é a questão da disponibilidade. A gente falou, o Jonathan trouxe aqui a questão do conflito Ucrânia e Rússia. Do dia para a noite, você viu um continente inteiro, muito consumidor de energia, a Europa, às escuras, sem gás. Então, ali a gente trouxe para a discussão a importância de ter a energia segura. A gente só se dá conta de como faz falta a energia elétrica quando não tem mais luz. Então, quem aqui não passou por isso? Ou quando não tem mais diesel ou gasolina no posto. Então, todo esse contexto do quão relevante, do quão impactante é a energia na nossa vida, na qualidade de vida das populações em geral, é muito relevante na hora da gente refletir sobre os projetos, a demanda, o crescimento e por aí vai. Então, trazendo esse elemento do crescimento energético, o segundo ponto que é importante trazer aqui é a questão de acessibilidade. Então, de nada adianta eu ter uma energia que está sendo fornecida, mas o custo dela é muito caro. Então, a gente não consegue ter o benefício dessa energia espalhada para a maior parte da população. A minha família também, aproveitando que tem a Pastoral da Terra aqui, a minha família também é de pequenos produtores que produziam para a sua subsistência no interior do Rio Grande do Sul. Então, tem isso muito claro do impacto que foi a chegada da energia elétrica para a comunidade. Coisas que antes você se guiava única e exclusivamente pela luz do sol. Parece coisa de décadas atrás, mas vários locais do país não estão tão longe dessa realidade. Então, vamos retomar aqui. A segurança no fornecimento de energia é relevante, a acessibilidade, ou seja, um custo razoável, e o tripé, o terceiro elemento para fechar esse tripé, é algo que nós temos agora com evidências científicas de longa data, mas sendo encarado de maneira mais séria agora, que é a questão da sustentabilidade. Então, o quanto produzir essa energia implica em afetar um sistema inteiro que pode ter impactos climáticos como o que nós estamos vivenciando lá no Sul. Eu falo aqui como um dos colaboradores da Petrobras, mas falo aqui também como um atingido climático. Eu resido em Porto Alegre e a minha família, originária, os meus pais, os meus avós, são de uma cidade muito pequena chamada Mussum, que sumiu. A cidade sumiu. Porque devido a um volume de água
que causou uma enchente e arrastou praticamente 70% das casas da localidade. E aí emergem discussões que foram justamente aquelas que o Nilson trouxe aqui para a gente discutir, que é quais são os impactos de tudo que nós temos feito ao longo desses anos e como a gente pensa em projetos, em assentamentos, em alocações de pessoas, em direcionamento da atividade humana, de maneira a contemplar todos os interesses, a respeitar as questões ambientais e a distribuir a riqueza. A gente está, inegavelmente, num país que é abençoado por recursos naturais. Nós estamos falando de hidrogênio, e aí 2 dos principais fatores de hidrogênio são energia e água. São pouquíssimas as nações, em especial de tamanho continental, que têm esse tipo de riqueza como o Brasil tem. Nós estamos falando aqui de 50% de toda a energia, de toda a matriz energética de fonte renovável, ou de 80% de toda a energia elétrica sendo de fonte renovável. Isso é uma marca imbatível mundo afora. Quando a gente fala de um país nas proporções continentais como o Brasil, mais ainda. Então, nós temos muito aqui a ensinar, a produzir, e a riqueza dessa troca que nós estamos falando aqui, eu entendo que seja um dos caminhos onde a gente começa a achar respostas para esse problema complexo. A gente tem representado o Estado, a gente tem representado iniciativa privada, a gente tem representado organizações de movimentos sociais e academia, todos aportando os seus conhecimentos, aportando a boa vontade, numa discussão muito franca e aberta, para que os empreendimentos, os projetos, as iniciativas, as leis, enfim, tudo que é esforço humano, venha alinhado de maneira a contemplar essa transição energética que a gente vai ter que fazer. O que a Petrobras tem a ver com isso? Né? Se vocês forem pensar, o nosso nome tem escrito petróleo brasileiro. Então, brasileiro porque estamos no Brasil, Petrobras porque é petróleo. É porque nós entendemos que as energias renováveis comporão uma parte muito importante da matriz energética. É uma tendência que já começou com bastante intensidade em outros lugares do mundo. No Brasil, nós damos aula, podemos dizer assim, mas que precisa ser desenvolvido com rigor técnico, com discussão séria, com representatividade política, com todo o arcabouço, né, de habilidades que a gente tem para poder atacar isso. Tecnologia pode ser uma das grandes ferramentas que a gente tem para poder avançar. Então, a nossa preocupação enquanto empresa, enquanto fomentadora de desenvolvimento, é buscar cada vez mais fazer uma transição energética, como já falamos aqui, justa, não deixando ninguém para trás. Não é bom para ninguém uma energia mais cara. Não é bom para ninguém uma energia que é gerada de maneira a desrespeitar todos os cuidados que nós estamos tocando aqui nos pontos. Não é bom para ninguém uma energia que seja gerada de maneira suja. Então, esse contínuo aprimoramento, essa contínua melhoria, de maneira a tornar isso perene, é uma das principais preocupações da Petrobras, e a gente está plenamente convicto de que não tem todas as respostas, e justamente por isso estamos buscando cada vez mais participar de discussões com a sociedade, estabelecer parcerias com outras companhias ou com outras entidades que têm soluções tecnológicas ou de pessoal ou regulatórias. Então, essa é o grande movimento que nós temos. A gente está começando nesse movimento, mas é um movimento bastante robusto. Obrigada, Radaes. Eu espero muito, assim como imagino que vocês também, que esse debate possa provocar, né, mudanças e, ao menos, incentivar mais pessoas a lutarem por uma transição justa, né, e de se aprofundarem nesse setor da energia que, às vezes, parece ser tão complexo e tão inacessível, mas que é de suma importância, né? Durante a pandemia, a gente percebeu o quanto a gente depende da energia para o mundo não parar. Ninguém saía de casa, mas a gente continuou trabalhando de casa,
quem teve condições, claro, não foi todo mundo, mas a gente conseguiu continuar fazendo o mundo acontecer, a vida acontecer por conta da energia, né? E que esse debate possa também promover uma maior sustentabilidade em todos os seus sentidos, no sentido econômico, social e ambiental, e trazer para esse debate quem está sendo atingido por essas transformações, né, de forma negativa, e para quem também tem interesse em causar um impacto positivo, né? Eu passo agora a palavra para a senhora Vanúbia Martins de Oliveira, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde, todas, todos, todos presentes. Agradecer o convite do PNUD, do qual a equipe da Comissão Pastoral da Terra que eu participo já teve a honra de receber um prêmio por colaborar para a redução da fome com reforma agrária e produção de alimento agroecológico. E eu venho agora nesse lugar para a gente discutir um pouco sobre o desmonte desse processo no Nordeste, a partir do que a gente está trazendo como solução para o clima. Eu queria saudar também todos os presentes, na pessoa da companheira da Comissão Pastoral da Terra, que está ali atrás, a Terezinha, mas tem outra Terezinha que eu tive a honra de conhecer na Paraíba, que é daqui do Piauí, que está ali também. Dizer que pensava eu, em 1999, jovem como a maioria daqui, nessa transição energética de outro modo, quando a gente discutia uma transição energética justa e popular, com base nas comunidades, no que traziam já as comunidades, numa autonomia energética. E o que a gente viu a partir de 2007 tem sido outra coisa, né? Desde ontem nós falamos de neoindustrialização, indústria de energia, e é isso que o Luiz trouxe. As comunidades, elas passam longe desse debate. Elas estão sendo, de fato, ficando não com o benefício, elas estão ficando com os problemas, né? Eu queria trazer aqui essa nossa conversa a partir de 3 pontos. Primeiro, o uso e ocupação da terra, que é esse lugar, né? Depois, os danos ambientais. É impossível a gente pensar no Nordeste, em especial a Caatinga, que é onde tem a maior incidência de sol, né? E, consequentemente, os topos de serra que têm maior quantidade de vento, segundo o Atlas Eólico produzido. E um terceiro ponto, que é um dano à saúde humana, que a gente conversa pouco. Então, a gente pensar aqui que quando chega a ideia de uma transição energética e a produção da energia, a gente começa por um lugar que é a apropriação da terra. E a apropriação da terra a partir de contratos que provocam a despossessão dessas comunidades. As comunidades possuem a propriedade, mas não têm mais posse da sua terra e perdem o controle também do território. Está posto, não é Vanúbia que está dizendo, é só ler o contrato, né, que está lá. A empresa tem prioridade sobre essa terra e sobre esse território, porque ela transfere também. Então, se a gente vai falar sobre impacto socioeconômico dessas empresas, como é que vai impactar positivamente numa comunidade se ela transfere, através desse contrato,
todos os atributos, todos de produção da propriedade. O gozo do usufruto dessa terra passa para a empresa. E, como disse o Luiz, algumas pessoas que tiveram um aerogerador no seu território recebem um X, mas fica uma ínfima parte para essa comunidade. E isso não garante segurança alimentar para essas comunidades e nem segurança hídrica. O que a gente está vendo é um processo de despossessão no Nordeste, entregando nosso território, porque tem uma restrição de uso muito grande às pessoas. Então, falar de impacto socioeconômico num processo que a gente está gerando migração forçada, mesmo que seja uma migração para muito próximo, para a cidade, mas é uma migração forçada. Um processo que tem reduzido em até 90% a renda da agricultura familiar. Então, para quem fez o contrato, que tem um aerogerador, ele complementa, mas para quem não tem e que não pode mais produzir, o que vai acontecer com essas famílias? Nesse momento em que a gente deveria ampliar o nosso olhar para a função social dessa terra, como disse o companheiro aqui, biodiversa, rica, cheia de pessoas que produzem alimento e tecnologias sociais, no momento em que a gente deveria priorizar o nosso olhar para ampliar as normas de proteção ambiental, a gente tem feito o contrário, né? Com as energias que estão chegando, porque isso aqui eu acho bem bacana, a gente está discutindo o hidrogênio, mas a gente deveria ter feito esse debate quando estava chegando a eólica e a solar, né? O que acontece com a comunidade de Quilombo que o Luiz mora quando ele perde a biodiversidade em função da supressão vegetal? As comunidades estão sendo tão afetadas que os animais estão se refugiando nas casas das pessoas. E a gente teve já um caso na Paraíba de uma picada de cobra no lugar que jamais ela ia imaginar que fosse picada de cobra, mas as cobras estão fugindo do estado vizinho, ela está na fronteira, para se refugiar numa área de proteção ambiental que elas têm nesse lugar. E a gente está dialogando com os Objetivos de Desenvolvimento Social. Então, a gente falou aqui de que a gente não está respeitando a questão da erradicação da pobreza nem redução das desigualdades. A migração forçada, ao contrário, ela amplia as desigualdades sociais. A fome, a falta de ter trabalho e comida amplia desigualdades, ela não reduz. E aí a pergunta delas, desculpa, esqueci o nome. Será que essas energias, elas também não podem provocar um pouco mais? Então, no Acordo de Paris, o Brasil tinha a tarefa de reduzir o desmatamento e, assim, reduzir as emissões de gases. A gente tem a tarefa também de produzir energia renovável. Mas por isso que eu vim hoje com a blusa da campanha do Polo da Borborema. Energia renovável sim, mas não assim. Eu trago comigo a luta dessas mulheres que são as mais afetadas quando chegam os empreendimentos. Porque a Mariana Traude traz para nós, na sua pesquisa, uma pesquisa que foi feita na Índia de alteração climática a tal ponto de mudar o regime de chuvas daquele lugar pela quantidade excessiva de aerogeradores no mesmo lugar. Então, se a gente não tiver um estudo de impacto ambiental que dialogue com a comunidade, que dialogue com o espaço, a gente pode ter um pioramento da condição
ao invés de a gente estar mitigando efeitos do clima. Isso é real, a pesquisa já está aí, né? A redução da vegetação do semiárido, a pesquisa também do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e Instituto Nacional do Semiárido, diz que a Caatinga guarda 5,2 toneladas de carbono a cada metro quadrado. A Caatinga se mostrou como o melhor sumidouro de carbono, inclusive no seu período cinza. E essas pesquisas a gente não tem dado ouvidos. E outro dado para a gente pensar é que existe 27 milhões de pessoas vivendo na Caatinga e 40% desses 27 milhões dependem da Caatinga. Mas também nós fomos surpreendidos pelo MAP Biomas, que a gente reduziu o desmatamento na Amazônia, mas ampliou em 20% o desmatamento do país, na Caatinga, exatamente oriundo das indústrias de energia. Então, a gente está caminhando para outro processo. Um processo de expulsar pessoas da terra, de desmatar a Caatinga. O que nós vamos fazer? Ele trouxe, o Rio Grande do Sul está inundado. A água que deveria chegar aqui está caindo toda lá. A gente está equilibrando ou desequilibrando um pouco mais com esse modelo. Nós não queremos, nós não somos contrários à transição energética. Aliás, se a gente não fizer uma transição, pode piorar. Mas a gente precisa pensar de que modo, né? A gente pensava na microgeração distribuída em 99, e essa microgeração distribuída ela foi engavetada, e a gente pensou numa produção industrial. Uma produção industrial que não tem respeitado a comunidade, que não tem respeitado o ambiente e que tem causado um outro problema, que é danos à saúde coletiva. A gente, enquanto CPT, estamos com uma parceria com a Universidade de Pernambuco e a Fiocruz, em que já foi comprovado os dados clínicos do adoecimento das pessoas que vivem em meio às usinas de energia eólica. Está lá em Pernambuco, está na Paraíba, está no Piauí. Os sintomas estão os mesmos, as pessoas estão tendo tontura, náusea, falta de concentração, perda da capacidade de aprendizagem, e aí a juventude que está indo para a escola não consegue mais aprender o que ela precisa. O que nós estamos fazendo? O que a gente chama de impacto socioeconômico, quando o que fica é a mínima parte, e essa saúde coletiva vai custar muito mais caro aos cofres do Estado para cuidar de populações inteiras adoecidas. Então, a gente está pensando a partir do discurso global, mas a gente não está com o pé na terra, com o pé no chão. O ODS não chegou nos nossos territórios, nem o objetivo 7, que é a produção de energia e distribuição, porque nós temos comunidades afetadas que não têm energia. E os outros, a gente está num processo de regressão. A gente está ampliando o desmatamento, ampliando o adoecimento, ao invés de cuidar da saúde. A gente não está cuidando da vida terrestre, a gente não está cuidando da vida marinha. E aí eu me pergunto, objetivo apenas do ODS, sendo respondido como produção e distribuição, ele nos faz estar na frente dos outros países? Ou a gente tem, novamente, que gerar no Nordeste uma zona de sacrifício para manter o modelo produtivo predador que a gente vive? A gente tem, eu costumo brincar, que a gente tem 3 Belo Montes sobrepostas hoje sobre o Nordeste. Uma de energia eólica, a outra de energia solar e uma terceira da mineração.
Porque a gente está falando de transição energética, mas a gente também está discutindo aqui qual é o impacto de ampliar em 90% a mineração nesse país, que conhece Brumadinho e que conhece Mariana. Né? Nós não estamos fazendo essa discussão. Para onde vão? Na Paraíba, que é um estado bem pequeno, a gente, também na parceria com a pesquisa e com a geografia, está posto que 380 mil pessoas vão se deslocar em função das energias eólica e solar. Para onde vão essas pessoas? Quem garante segurança alimentar delas? Quem garante segurança hídrica se os poços, os riachos estão sendo contaminados com veneno utilizado para matar o mato da terra para colocar as placas solares? A gente está fazendo um debate muito superficial sobre o que essa transição energética pode causar para o país. Mas todos os danos, eles são muito discutidos como fosse coisa menor. A vida não é coisa menor. Para onde vai o povo do Nordeste? Essa é a minha pergunta que fica nesse espaço em que as indústrias de energia estão ocupando espaços de produção de alimento, estão gerando vários outros problemas. E pensar o seguinte, que esse semiárido, esse mesmo que está sendo agora coberto por indústria de energia, a gente saiu de um lugar de combate à seca para convivência. A gente teve 10 anos de seca ultimamente e nós não tivemos tanta migração, porque a gente aprendeu a conviver com esse bioma e a gente aprendeu a partir das comunidades e com as comunidades. Então, a transição energética também precisaria ter esse olhar. Fazer, não para, mas com as comunidades, para a gente encontrar saída. Porque existem experiências de microgeração distribuída, que tem sim gerado autonomia para as comunidades, sem precisar desmatar, sem precisar secar o poço da comunidade, sem precisar envenenar o açude nem o barreiro. Então, a gente tem saídas, tem tecnologia para a microgeração distribuída, e aí a gente espera que a Petrobras pense nisso, né? Mas a gente pensar que a gente democratizou água para 33 milhões de pessoas a partir da convivência com o semiárido, do processo de convivência, e a gente está vendo agora o contrário. Cada vez que a empresa chega, as cisternas são raçadas, não são recuperadas, as pessoas estão ficando sem a fonte de água, porque as áreas de recarga de água, os topos de serra estão sendo desmatados. O que isso vai ser no futuro? Agora talvez a gente não sinta, mas essa geração que está ali sentada, talvez não tenha água para tomar daqui a alguns dias, né? Então a gente precisa se perguntar o que a gente está gerando em função dos ODS, tem uma pergunta que tem o pessoal do movimento dos atingidos pelas renováveis estão fazendo. Nós estamos numa transição energética ou numa transação energética? Essa pergunta que a gente fica, né? Porque tem muita gente impactada nesse Nordeste por conta dessa produção industrial. A gente pode pensar outro modelo da microgeração distribuída, a gente pode pensar na recuperação da caatinga como sumidouro de CO2, como produtor de água para o semiárido, e ao contrário disso, nós estamos gastando mais água para industrializar a produção de energia, desmatando a caatinga. Então, são coisas... A conta de CO2, de redução de CO2 não fecha, né? As pessoas com fome, com insegurança alimentar e hídrica, elas
estão mais passíveis a ampliar a violência nas cidades. Não existe política pública para resolver a fome da cidade. Nós não temos esse caminho ainda. E aí me vem a pergunta que fica para nós. Com quanto que a gente vai dividir os benefícios dessa produção de energia? Quanto se paga a saúde mental de uma família completa? Porque as pessoas estão migrando das suas casas porque já estão adoecidas mentalmente e elas estão sofrendo com o que um companheiro seu da Argentina chamou de síndrome de Ulisses, o Acotegui. A síndrome de Ulisses ela é causada pela migração. Ela foi estudada com os migrantes, que a gente chamou migrante do clima, os africanos indo para a Europa. Mas eles são migrantes de um modelo de desenvolvimento que não inclui a população pobre e periférica. E é isso que a gente está vendo agora no Nordeste. A gente não tem como falar de impacto socioeconômico positivo ainda a partir das energias, infelizmente. Obrigada, Vanúbia. Isso, tudo que vocês falaram, né, me leva a refletir em quais são as soluções para esses problemas. Será se a tecnologia que ainda precisa avançar mais para que a gente consiga resolver a questão da produção de alimentos, ou da produção de energia, né, ocupando um espaço menor, ou se é essa governança, né, essa gestão, políticas públicas que existem na teoria, mas que na prática não funcionam. O que vocês acham que deve ser priorizado para a gente solucionar esses problemas, inclusive a desigualdade que vocês apontaram? A pergunta é difícil, mas eu vou me arriscar aqui com base no que a gente tem discutido. Bom, à medida que a gente está aqui debatendo esses temas e percebendo o ponto de vista de cada um, a gente começa a se deparar com algumas pistas de onde pode estar a resposta. E dois pilares que me parecem estar muito presentes, e aí esses pilares a gente vai ter que desenvolver ao longo de décadas e décadas, mas que me parecem inegociáveis, são ciência e democracia. Ciência porque qualquer decisão que a gente vá tomar relacionado a essas iniciativas tem que ter uma base de evidência, tem que ter uma base de o que causa o que, em que intensidade, para qual população. Sem mapear adequadamente todo esse cenário, esse contexto, a gente não tem como tomar uma decisão acertada, simplesmente mesmo que a gente tenha a melhor das intenções. E isso vale para a academia, vale para a empresa, vale para governo, vale para movimento social. Então, ciência, para mim, parece um pilar inegociável. E aí eu junto com aquilo que o Nilson trouxe, que eu achei brilhante, que é nós temos um nível de conhecimento quando um empreendimento não existe e eu trabalho com hipóteses. Hoje, nós já temos alguns implementados. Então, nós já temos uma noção de qual é o impacto na fauna, na flora, na vida marinha, nas comunidades que vivem nos arredores, na perda de cobertura vegetal. Então, hoje, nós já estamos em uma condição melhor do que no passado e pior do que vai ser no futuro, de conseguir fazer isso, de conseguir com que isso faça parte da decisão da nossa sociedade. Então, para mim, ciência é inegociável e esse fator de aprendizagem a gente só tem que estimular. E o segundo ponto, a democracia, trazendo um exemplo do que a gente está vendo aqui. Nenhum de nós vai ter condições de ter a resposta para um problema tão complexo. Então, vai precisar de um aporte informacional do Estado, da academia, dos movimentos sociais, de quem consome, de quem é afetado, de quem representa
a regulação de meio ambiente, de quem representa o cuidado com a água, com a terra, a preocupação da competitividade, energia e alimento. Então, esses dois fatores, para mim, são essenciais para a gente conseguir ter alguma chance de melhor responder esse desafio. Bom, pergunta difícil, né? Eu acho que sim. Mas reforço o que eu já disse previamente, né? Com a interdisciplinaridade e o involucramento dos todos os sectores, as comunidades, a academia, os consumidores. Acho que é imprescindível isso. No grupo de estudos de geopolítica Bens Comuns da Universidade de Buenos Aires, onde eu trabalho, há alguns anos falamos sobre que estava acontecendo um processo de acumulação por desfossilização. Um processo similar ao que ocorreu ao começo da idade fóssil, se você quer, mas agora com as energias renováveis. Mas isto muda o tempo todo, né? Os acontecimentos geopolíticos em outra parte do mundo pronto afetam a nossos países do Sul. E acho que é muito interessante observar, por exemplo, o cenário geopolítico, não somente com o que tem na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, situação no Medio Oriente, suas tensões, as reivindicações territoriais da China. Eu acho que estamos em um mundo muito globalizado e as problemáticas que têm lugar no território muitas vezes estão conectadas com fenômenos que ocorrem na outra parte do mundo, né? A pandemia acho que ensinou para todos nós outros isso, mas também acredito que muitas empresas em todo o mundo e na região também estão adaptando progressivamente em seus valores, missão os padrões de sustentabilidade, com problemas. Sim, seguro. Sem dúvida é um caminho árduo, exige que as comunidades também ponham seus conhecimentos em jogo. Existem estruturas legais, por exemplo, eu acho interessante isso, que a sua existência da estrutura legal não é suficiente. Por exemplo, sempre falamos do convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho, mas, por exemplo, existem países como o Equador que tem os direitos da natureza como parte da sua Constituição e, sin embargo, eles tiveram o conflito com a Chevron. Eu acho que sem uma fiscalização social forte é impossível, sem um acompanhamento das todas as partes, é muito difícil. Acho que não tenho uma resposta, mas é isso, a sinergia, as forças das diferentes partes interessadas. Obrigado. É de fato pensar soluções. A gente vai precisar, como disse... Ai, meu Deus, difícil o nome desse povo, viu, gente? Os pais deles não colaboraram com quem tem TDAH, não. A gente vai precisar muito olhar para essa ciência que está sendo produzida, mas, como dizia Dom Helder, existe a ciência de uns e a ciência dos outros. E a gente precisa saber
qual ciência a gente está olhando, né? Porque tem a ciência que está sendo produzida com as comunidades, que tem apontado outros caminhos que não esse de serem danificadas por essa produção e por essa solução. A gente vai precisar muito de que a gente tenha metodologias participativas de verdade. Não essa metodologia participativa de que eu digo e tu faz, mas que a gente constrói junto o saber e o querer coletivo. Não um querer de alguns poucos sobrepondo os dos outros, dizimando culturas, patrimônios. É muito difícil pensar nisso, mas eu arriscaria dizer que o Brasil tem ensaiado um processo de transição agroecológica muito bacana, né? De produção de alimento, produção de água, e que a energia deveria entrar nesse contexto, né? Circuitos curtos, distribuição mais próxima, autonomia comunitária, governança comunitária. Talvez a gente tivesse que fazer como o semiárido já fez para outros semiáridos do mundo, seria nossa grande parcela de contribuição. A gente sairia pensando em outro modelo de fato. Porque se a gente continuar com o modelo de consumo tal qual a gente tem hoje, a nossa demanda por energia será cada vez maior. E essa demanda cada vez maior não supre a necessidade. E aquela teoria da conspiração dos anos 80, 90, sei lá, de que precisamos reduzir 40% da população para o restante viver, ela vai ter que ser. A gente vai ter que desaparecer grande parte da população. Então, eu arriscaria dizer que a gente tem a gente tem, inclusive, um objetivo que, né, do ODS, que diz que a gente precisa ser parceiro nessas implementações. Mas ele também está dando aval, na verdade, para a gente aprofundar o racismo ambiental, né? Porque essa parceria é muito fake. Fazer de conta que nós estamos pagando para aquela comunidade, porque circula um certo dinheiro no município enquanto está sendo implementado, porque circula durante um tempo o ICMS ali naquele lugar, mas depois as outras pesquisas mostram que o índice de desenvolvimento humano não melhorou. Então, para mim, tem uma saída aí a gente repensar de verdade os modos de vida e aprender muito mais com os povos e comunidades tradicionais que sempre protegeram a biodiversidade para nós. Bom, a gente está aqui nesse momento de confluências de ideias. Imagino eu que um momento desse, numa magnitude dessa, numa conferência como essa, as nossas palavras não estão sendo jogadas soltas no ar. Espero que se direcione para um encaminhamento onde a gente está ouvindo todos os segmentos aqui. E aí, como uma das soluções para que esses impactos eles se tornam amenizados, eu não digo nem solucionaram, mas que pelo menos eles amenizem, um deles é as compensações permanentes. Precisa ser permanente porque os impactos, uma vez causado, ele não é ali em um só momento, ele permanece para o resto, toda a vida. E aí, assim, um deles que a gente percebe para amenizar essa situação é olhar por todos os lados, fortalecer os territórios de uma forma cultural, social, econômico, quando se fala com a questão de geração de renda. Só isso, só assim, na verdade, a gente consegue amenizar esses impactos que são causados por esses grandes empreendimentos. Porque existem impactos que eles são material, outros são imaterial. E aí, quando você vai colocar na balança, o material você consegue achar ali um ponto de equilíbrio às vezes. Mas o que é imaterial, ele é incompensável. Ele é incompensável. Você nunca vai conseguir compensar ele por total. Então, é importante que se atentem a isso.
que aos investidores, aos donos das empresas multinacionais, que também tragam esse bom senso com relação a compensar isso de uma forma permanente. É dando oportunidade educacional, social, cultural, geração de renda, porque às vezes, quando se fala na geração de renda, se condiciona muito ao processo de implantação de um determinado empreendimento. E a gente sabe que a implantação do empreendimento ele é periódico. E às vezes, quando chega no território, 20% que vai encontrar mão de obra qualificada no território para esses serviços. A maioria vem de fora. E o que pega, leva para fora. Então, a gente precisa pensar em compensações permanentes. Não justifica, por exemplo, a gente mora num território onde está instalado o maior complexo eólico da América Latina, e tem empresas, mini empresas dentro do município, que às vezes deixa de operar, inclusive gráfica, a gente já até contestou e já provou isso, que era para receber 220 de energia, está recebendo 190 e as máquinas não operam. O que justifica isso? Que transição energética é essa? Essa energia é para quem? É para ir para onde? Que tal pensar uma política mais justa de distribuição? E uma proposta que fica como compensação permanente, que quero lançar aqui, que possam começarem a pensar a política de como fazer isso, que é de acontecer a isenção das taxas de energia elétrica, principalmente para aqueles territórios onde são geradores. Era o mínimo. Hoje a gente paga energia absurdamente. Entende? Então, é uma proposição que isso eu não quero falar aqui para ficar solto, mas que se registram e que as autoridades que têm, às vezes, o poder para passar por legislação, que comecem a pensar isso, que discutem com os empreendedores, que discutem com os órgãos de Estado como fazer essa política de distribuição justa de energia elétrica. Só assim a gente pode estar amenizando esses impactos, o qual tanto a gente citou aqui, que é notório, e eu digo isso com propriedade porque vivo isso no dia a dia. Maravilha, obrigada. Vocês disseram que era uma pergunta difícil, mas as respostas foram muito ao mesmo nível, né? Bom, nesse momento a gente já está encaminhando para o final do nosso debate. Eu queria saber se alguém na plateia tem alguma pergunta. A gente só tem 9 minutos, então quem quiser fazer alguma contribuição, eu peço para que seja breve. Então, está aberto, quem quiser. Alguém? O pessoal vai levar o microfone aí. Pode vir aqui pertinho da gente, por favor. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Terezinha Aguiar, eu sou engenheira agrônoma e trabalho no INCRA e trabalho no setor das comunidades quilombola. Eu tenho mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. E quando eu estudei o mestrado, eu estudei em Uruçuí, estudando exatamente o impacto da soja na nossa região, não é? O que isso trouxe de bom. E hoje eu estou aqui me deparando com esse debate muito pertinente. Eu quero parabenizar aqui o Nilson e a Vanúbia, não é? Que foram preponderantes, mostrando saída para essa questão dessa transição energética e esse impacto socioeconômico. Mas, bom, eu gostaria de saber aqui para onde é que está indo toda essa produção dessa energia que está saindo aqui do Piauí, tanto da energia solar quanto da energia eólica. Vai para onde isso? Esse produto gerado, ele está indo para onde? Ele está indo para São Paulo, para as indústrias de São Paulo, ou de Minas, ou para a Europa, né? Porque, assim, hoje a gente discute a energia limpa, mas antes a gente já discutiu a Revolução Verde, a gente já discutiu a produção de grãos, que o Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo, mas também tem uma parcela da sua população
que têm insegurança alimentar e não têm o que comer, porque falta distribuição de renda no nosso país. E aí eu quero dizer o seguinte, porque nós, do estado do Piauí, apesar de que foi dito aqui que algumas regiões onde tem esses empreendimentos tem o aumento do índice de desenvolvimento humano, e isso não é verdade. Porque o que acontece com a renda, que o PIB, né, o famoso PIB, que é considerado na economia somente esse PIB, ele fica concentrado. Ele não tem distribuição de renda. Assim como a soja produzida, ela não mata a fome nossa no Brasil. Então, nós somos considerados um dos estados mais pobres da população. E é verdade. Nós temos o maior índice de analfabetos no Brasil, é um dos estados do Nordeste, que antes de 2002 a gente não existia, a gente tem que dizer, nós não tínhamos mestrado aqui. Tinha uma série de políticas públicas que nós não acessávamos. E a nossa mão de obra toda mandada para fora, certo? E hoje, a gente, considerado um dos estados ainda pobres do Nordeste, estamos produzindo energia para sustentar estados ricos. Há uma grande desproporção disso. E aí o governo do estado, uma certa vez, ele disse que iria produzir energia para a isenção, isso que o Nilson fala, de isenção de taxa de energia para municípios pobres do nosso estado. Por favor, conclua. Pois é, concluindo, eu quero saber, isso vai acontecer onde? Quando? Porque em São João do Piauí a gente tem o maior parque da América Latina de produção de energia solar. Também não fica nada no município e nem nas comunidades. Eu gostaria de saber como é esse modelo para a gente incluir as nossas comunidades e o nosso povo. Porque aqui está sendo formado engenheiro, mão de obra qualificada que não está sendo aproveitada nesses empreendimentos. Então, fica aí a reflexão. O estado pobre é sustentando os estados ricos. Como é que pode isso? Eu agradeço a participação. Não sei se algum dos nossos participantes quer falar. A gente estava aqui cochichando e dizendo assim, talvez, Terezinha, essa pergunta seja para as empresas. A quem elas estão vendendo a energia produzida no Nordeste, né? O Luiz trouxe bem aqui, a gente sabe como é a conta de luz da nossa casa. Rastreando, porque nós estamos num processo de pesquisa coletiva, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, tem visto que tem sido utilizado para mineração, né? Minas Gerais tem comprado muito essa energia, Goiás tem comprado muito essa energia, a região do Matopiba tem comprado muito essa energia, né? É um caminho, mas, de fato, teríamos que saber das empresas. Não, e só para... porque eu acho que é bom ficar... Não sei exatamente como a gente pode falar, porque a Petrobras não produz energia aqui, mas eu acho que é uma resposta muito pertinente da gente buscar, porque, de fato, está sendo produzida riqueza e, na linha do que a gente conversou aqui, é necessário que a gente consiga fazer o direcionamento dessa riqueza para as pessoas terem o benefício. Então, eu acho que é em algum lugar entre Estado, empresas que hoje operam e empresas que esperam operar, né? Então, é importante essa discussão acontecer. É isso, eu acho que uma grande reflexão que a gente deixa, e sugestão também, é o que o Nilson falou, de as comunidades que estão sofrendo serem compensadas, né? Financeira e economicamente por todos esses danos causados e para que elas também usufruam dessa energia e dos bens que estão sendo gerados. É isso. Eu vou passar a palavra bem rapidinho para a Vanúbia, mas a gente já está terminando. Então, 2 segundos. Eu queria trazer para cá, assim, que a gente pensasse que essa energia está sendo para sustentar o mesmo modelo de mundo. Eu sou da área de saúde mental. E o Brasil desponta como, desculpem, crianças, se vai ser gatilho para vocês, se abracem, se acolham. Mas nós somos o 6º país já em suicídio de jovens. E nós
não estamos discutindo que país nós vamos deixar. Os estudos apontam que a gente tem veneno no componente da nossa comida que desequilibra nosso sistema mental. A gente tem um modo de vida super acelerado que tem nos desequilibrado. E a gente não está fazendo esse debate, essa discussão, que agora a gente tem um terceiro, que é a perda total da nossa cultura e do nosso modo de vida, sem nenhuma perspectiva. Então, eu gostaria muito de que ficasse registrado. Nós precisamos discutir modelo de mundo e não apenas de energia. É isso, eu agradeço. Só finalizar aqui com um poema do mestre de ofício, mestre Antônio Bispo dos Santos. Não poderia, nesse momento, lhe trazer ele como referência para esse espaço. Nós extraímos o fruto nas árvores. Eles expropriam as árvores dos frutos. Nós extraímos os animais na mata. Eles expropriam a mata dos animais. Nós extraímos o peixe nos rios. Eles expropriam os rios dos peixes. Nós extraímos a brisa no vento. Eles expropriam o vento da brisa. Nós extraímos o calor no fogo. Eles expropriam o fogo do calor. Nós extraímos a vida na terra. Eles expropriam a terra da vida. Salve, nego bispo. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o painel Impacto Socioeconômico da Transição Energética e a gente fica muito feliz de ter a companhia de todos vocês nesse debate. Boa tarde a todos, agradecemos. Iniciaremos após o intervalo de 15 minutos. Piauí, em meio à natureza, com o calor humano característico da nossa gente, do único delta em mar aberto das Américas, lugar presenteado com as opalas e tantas belezas naturais. É aqui que acontecerá um marco na história do debate sobre a transição energética global. Entre os dias 3 e 5 de junho, o Centro de Convenções de Teresina recebe a Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis, a CITER, co-realizada por instituições parceiras de grande relevância. É uma oportunidade única para debater em nível internacional as novidades que temos em termos de tecnologias para energias renováveis, com especial atenção para o hidrogênio verde. Nós estamos vivendo no mundo inteiro um contexto global de transição energética e queremos que essa transição energética seja justa e sustentável. E o Piauí se posiciona para o mundo inteiro como uma grande oportunidade de geração de energia limpa, de energia renovável, contribuindo para essa transição energética global. Hoje, o mundo olha para o Brasil como uma das principais potências no debate das energias renováveis. E a CITER promove diálogos entre os setores da sociedade, além de compartilhar conhecimentos sobre as mais recentes tecnologias e inovações, com ênfase especial no papel do hidrogênio verde na transição energética global. É um importante encontro para você se inteirar do tema, para você aprofundar o seu conhecimento. Mais de 40 painéis, muitos palestrantes internacionais. É um momento de você também identificar oportunidades de investimento, oportunidades de negócio e interagir com todos os atores desse ecossistema de transição energética. A conferência pretende também elevar a consciência de todos sobre as consequências do avanço das mudanças climáticas, além de debater sobre a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e as metas do Acordo de Paris. O Piauí está dando os primeiros passos e creo que é muito importante o que está a fazer. Está a fazer, uma conversa internacional, 2, todos os esforços a nível local de consulta com a sociedade civil, a academia, o sector privado, e 3, atrair investimento. Você, para desenvolver essas soluções, existem, mas tem que pesquisar e assegurar que dá certo e que são verdes e que beneficiam a toda a população.
Especialistas renomados, acadêmicos e pesquisadores, representantes governamentais, empresários do setor de energias renováveis, representantes da sociedade civil e de organismos internacionais irão debater o tema central desse encontro. Vamos estar junto aqui com especialistas a nível nacional e a nível internacional, deixando esse importante legado de discussão, de construção, de um entendimento do que significa as energias renováveis, do que significa o hidrogênio verde, que faz exatamente um diálogo entre os setores da sociedade. Então, em todas as mesas, a sociedade civil vai estar participando também, junto com o setor privado, junto com a academia, junto com o setor público, com os organismos internacionais. Então, a sociedade civil, ela está nas mesas, nos painéis e está também no público. E, além disso, nós vamos ter diversas atividades acontecendo simultaneamente que vão permitir que a sociedade civil participe plenamente. As tecnologias das energias renováveis e a contribuição do hidrogênio verde na transição energética global justa e sustentável. A CITER irá proporcionar a difusão de conhecimento, troca de experiências, geração de novos negócios, divulgação de iniciativas inovadoras, sustentáveis e tecnológicas e articulação de políticas públicas voltadas para a energia limpa e sustentável. Com uma programação abrangente e diversificada, a CITER terá painéis simultâneos de diálogos, feira de negócios de energias renováveis, atividades de popularização da ciência e de educação ambiental, intervenções urbanas, além de visitas técnicas em empresas do setor de energia. Acesse o site oficial www.citer.com.br e as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontecerá nesses 3 dias da Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo.
atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa.